Alô, companheirada! A TV Amaquibica vai começar com política e cultura pra conscientizar. Eu bico mesmo. A TV do coletivo Lava desvenda as fake news que os meus irmãos robôs espalham. Eu bico mesmo. Olá, a TV Maquibica chega na semana em que a foto de Lula com Fernando Henrique Cardoso foi o assunto mais comentado e está na análise de Val Carvalho no quadro A Política por Trás dos Políticos. Mas o que fez estes dois adversários históricos, representando governos opostos no passado, sentar na mesma mesa é a ameaça de ditadura fascista que representa Bolsonaro. Lula dispara nas pesquisas e algumas delas apontam até uma possível vitória já no primeiro turno. Lula é visto como a melhor arma contra o presidente genocida e está atraindo políticos influentes, como o ex-deputado Jean Willis, que já avisou que está trocando o PSOL pelo PT. O partido comemora. Nessa semana, as filiações aumentaram em 44%. Outra foto que viralizou esta semana foi da passeata contra a censura em 1968, quando atrizes consagradas puxaram de mãos dadas a multidão, num protesto contra a invasão de teatros e shows e também a censura prévia de manifestações artísticas, tudo feito pela polícia política da ditadura militar. A última atriz que ainda estava viva, Eva Vilma, morreu essa semana e foi lembrada em depoimento aqui na Emaquibica. Marina, eu queria saber de você qual a importância da Eva Vilma na sua vida e na sua carreira de teatro, no teatro. Bom, Beth, primeiramente, muito obrigada pelo convite, né? O convite da Emaquibica e o seu convite, Beth Costa, amiga querida. A minha compreensão sobre o que é o teatro veio junto com essa figura que sempre aliou teatro e política, a arte política. Então, eu acho que essa é uma grande qualidade da Eva, assim, de não dissociar, né, de estar sempre se colocando no cenário, nos contextos em que, né, que foi importante, desde a ditadura militar, depois, enfim, todos os momentos importantes, marcantes da nossa política, ela estava presente, se colocando enquanto artista. Então, que eu entendi o teatro junto com ela e junto com essa abordagem, né? Em 1986, eu assisti aquela novela Roda de Fogo, e a Eva fazia o personagem de uma guerrilheira, uma mulher ativista que tinha sido torturada na ditadura e tudo mais. Eu tinha 14 anos. E eu fiquei muito impressionada por aquela atuação dela, naquela personagem. Acho mesmo assim, que naquela ebulição que é a adolescência, né? A gente está tentando descobrir os caminhos, as possibilidades, os desejos. E eu me encantei pela Eva Vilma na atuação daquela personagem e escrevi uma carta para ela. Escrevi uma carta e, surpreendentemente, ela respondeu a carta, porque ela tinha essa característica, ela era, apesar de ser muito requisitada, ela respondia às pessoas, né? Ela estava atenta ao outro e tudo mais. Enfim, recebi aquela carta, fiquei ainda mais né, encantada e tal, e mais tarde ela me convidou para estar com ela na casa dela. Então, eu notei um pouco assim, hoje, né, olhando, fazendo essa revisão, eu vejo que ela meio que me colocou embaixo do braço. Aí eu decidi fazer teatro, foi aí que eu fui procurar o tablado e tal, e depois, um pouco mais tarde, eu decidi me profissionalizar e fui estudar na Casa das Artes Laranjeiras, e eu lembro da Eva me dizer assim: Marina, não leva o teatro tão a sério, não. Né? Mas acontece que eu acabei levando muito a sério e, enfim, fui estudar profundamente, me tornei acadêmica e tudo mais, e assim segui. Acho que toda a minha atuação hoje na universidade, ela está pautada nisso, né? Falo sobre isso com os meus alunos, com as minhas alunas, nos projetos de extensão, embora tenha uma dor grande, assim, da perda dela, ainda mais nesse momento de pandemia, ao mesmo tempo
eu tenho certeza que, assim como em mim, ela deixa marcas em muitas pessoas, não só nos espectadores, mas nas pessoas que tiveram, mesmo que não tenham sido um convívio intenso, porque, como eu disse, né, a gente esteve junto em alguns momentos importantes, principalmente da minha vida, em que ela me deu muita atenção e foi muito generosa, nascimento do meu filho, enfim. Mas essa marca, né, isso que ela deixou nessas pessoas, nos milhões de espectadores e na sua obra que está, né, registrada na televisão, no teatro, no cinema. Então, acho que é isso, assim, acho que a Vivinha me ensinou a amar o teatro, a potência do teatro enquanto um agente de transformação social. A Ema, na CPI do genocídio. A CPI do genocídio descobriu que, além de afetar o fígado e os rins, o uso contínuo de cloroquina, ivermectina e outras bobagens também afeta a memória. Baumgarten esqueceu que fez campanha contra o isolamento social. Esqueceu, simplesmente. Araújo esqueceu que atacou sistematicamente a China. O general obedece quem tem juízo esqueceu se concorda com ele mesmo ou se discorda dele mesmo. E Bolsonaro simplesmente esqueceu o povo brasileiro. Abandonou o povo brasileiro. Mas certamente o povo brasileiro não vai se esquecer de nada disso em 2022. Ah, não vai se esquecer mesmo. Caiu na rede? É peixe. O homem é Lulinha. Depois que o Bolsonaro entrou, isso aconteceu tragédia no Brasil. É coronavírus, é fome, desemprego, não tem forró, não tem carnaval, não tem bosta nenhuma. É pra votar em Lulinha. No tempo de Lulinha tinha dinheiro, futebol, carnaval, forró. Os maridos tinham as mulheres agora tá sem marido. Mulher que é um parado dentro de casa. Agora as mulheres tá tudo sem marido querendo amar no Brasil. A culpa é de Bolsonaro, mas João Dória, que não há frente de trabalho. Vota no Lula, Lulinha, no Pernambuco. É pra eleger o homem. Eu vou votar nele 1000 vezes. Meu tipo tá estralando, novinho em folha, pra votar em Lulinha. Bolsonaro, fora, doidão. Tu é só comédia. Negócio do povo andar armado. O povo quer comer. Ninguém quer saber de andar armado, ninguém das Forças Armadas pra andar armado. Seu xarope. O povo quer comer. Eu sou Creuza, que moro na entrada da comunidade. Eu estou estarrecida. Eu até me lembrei do ditado: desse mato não sai coelho. Desse desgoverno não vai sair nada para o povo. Porque se quisesse povo vivo, tinha vacina, tinha auxílio emergencial, tinha cuidado. Não, quem está nos ajudando são os nossos iguais. Nós aqui, por exemplo, estamos como? Quem é que está trazendo o alimento, o álcool gel, a máscara, o dinheiro para o gás? Quem é? Favelação. Trabalho bonito, digno, sério. É aqui um pedido que eu faço. Quem puder colaborar com a quantia que for, com o alimento que for, contribua com Favelação, que não atende só a nossa comunidade, não. Atende várias. E isso a gente tem que agradecer demais. E a nossa luta continuar. Não podemos esmorecer nem baixar a guarda. E agora, com mais empolgação ainda, porque sabemos que em 2022 Lula vai estar de volta. E aí nós vamos poder comemorar muito, celebrar demais. Olá pessoal, estamos aqui no Guanabara, fazendo a montagem final das cestas, 45 cestas que a gente conseguiu contemplar as nossas famílias. Agradecer a cada um de vocês que tem colaborado com a gente. Daqui a pouco estamos chegando lá na Maré, em Sepetiba e em Santa Cruz. Está aqui, ó, Richard, dando uma bola aqui. Além de a gente ajudar, a gente monta a cesta com muito carinho, com muito amor, porque a gente gosta de fazer isso aqui, né, Baia? Isso é favelação e aqui também é uma parte de ralação. É uma ginástica muito prazerosa, ginástica do coração e do bem, não é isso?
Tamo junto. Continue ajudando a gente a ajudar a colocar comida na mesa de quem mais precisa. Alô, companheirada! Esse desgoverno Bolsonaro fez a fome voltar e se espalhar. É hora de agir e ajudar quem tem fome. A política por trás dos políticos. Hoje eu vou falar sobre o encontro de Lula com Fernando Henrique Cardoso, que está tendo enorme repercussão nacional. O que fez esses dois adversários históricos sentarem na mesma mesa? Foi a pressão brutal de um governo de destruição e morte, o governo fascista de Bolsonaro, que trata os dois como inimigos a serem destruídos. Mas Lula e Fernando Henrique Cardoso têm projetos de sociedade e governo opostos. Lula defende a democracia popular com inclusão social, geração de emprego e soberania nacional. Fernando Henrique sempre defendeu um Estado mínimo, a exclusão social e uma dependência completa ao capital estrangeiro. Mas o que fez estes dois adversários históricos, representando governos opostos no passado, sentar na mesma mesa é a ameaça de ditadura fascista que representa Bolsonaro. E esse é o caminho histórico também da luta contra o fascismo. Na Segunda Guerra Mundial, os imperialistas ingleses e americanos, que odiavam a União Soviética, eles sentaram com Stalin para fazer uma aliança contra Hitler. No ano de 1945, quando a Alemanha foi derrotada, imediatamente os americanos e os ingleses iniciaram a Guerra Fria contra a União Soviética. Esse roteiro, acredito, é o roteiro que a burguesia liberal pensa aplicar no Brasil. Se unir com o campo popular, está mais forte, derrotar Bolsonaro e, a partir desse momento, iniciar uma Guerra Fria contra o governo de Lula e do PT, para tentar retomar as rédeas do poder. Mas se o roteiro deles é sempre esse, que a burguesia arregou, não ama a democracia, ela ama seus interesses econômicos, o nosso roteiro não pode ser o mesmo do passado. Nós temos que aprender com os erros do passado, e o principal deles foi não ter organizado a base popular para defender as conquistas e resistir a um golpe. O PT foi criado para organizar a base social, para organizar os trabalhadores com consciência de classe, com consciência socialista. Esse é o papel do PT. E não só do PT, como das esquerdas em geral, dos movimentos sociais. Então nós temos que trabalhar nesse sentido. Hoje nós temos atuando aí vários movimentos. Temos o movimento sindical, temos o movimento sem terra, temos o movimento estudantil, nós temos o movimento por moradia, nós temos o movimento das mulheres, nós temos o movimento comunitário, nós temos o movimento contra o racismo, nós temos o movimento LGBT e outros na área de cultura. Então todos esses movimentos representam setores da classe trabalhadora lutando por sua emancipação. Portanto, eles se articulam na mesma luta de classe, que é aquele grande rio com todos esses afluentes, que nós temos que fazer com que esse rio vá para o oceano de uma democracia popular eleita pelo voto do povo consciente e que essa democracia popular construa as bases do socialismo no Brasil. Eu recentemente tive a satisfação de ler a declaração de um líder, de um autêntico líder comunitário do Rio de Janeiro, que tem consciência de classe, consciência racial, consciência comunitária, que é André Constantino. Ele disse que a favela é a faixa de Gaza brasileira. É uma coisa totalmente procedente, porque desde a abolição, que a favela, que o Estado capitalista brasileiro oprime a favela através das suas polícias, inclusive pela polícia paralela, que é a milícia. A população brasileira, a população favelada, ela reage em cima da dor, quando tem a chacina, mas não tem continuidade, porque falta organização e consciência exclusiva da luta comunitária, porque cada comunidade tem seu momento de chacina, porque vive a mesma situação de exclusão e opressão. Então é importante a gente ver a comunidade dois aspectos, o aspecto do seu território, que é excluído historicamente, que a gente tem que impedir isso através de quê? Do quilombo, que também representa a favela, a comunidade. O quilombo é resistência, então esse quilombo tem que ser cada vez maior e tem que se articular via luta comunitária com todos esses movimentos que representam todas essas ramificações da luta de classe. É assim que eu vejo cada luta desenvolvendo no seu quadrado, mas todos esses quadrados articulados na mesma luta. É assim que eu vejo a importância. É isso que me preocupa. Fazer esse trabalho de base, não a união antifascista, porque ela vem por uma pressão externa. Já essa união, essa organização da base, a união em torno da luta de classe, por uma luta estratégica, porque é uma luta que a preparação tem que ser desde já para eleger Lula o presidente,
para recuperar as condições do Brasil, para defender as transformações estruturais. Tudo isso é uma luta gigantesca, que precisa de uma base popular forte, que eleja o presidente com seu programa de governo, que eleja a maioria no Congresso para poder apoiar esse programa de governo, que eleja governadores para respaldar esse programa de governo. Isso é luta de classes, a partir do voto consciente e organizado. Então nós temos que defender essa chapa completa. Essa chapa completa da consciência de classe. Que seja do PSOL, que seja do PT, que seja outro partido de esquerda, mas que tenha essa chapa completa, com essa mesma concepção. Então é assim que eu vejo a nossa luta. É difícil, mas ela é viável. A história já mostrou no passado que ela é viável. E nós temos que trabalhar com muito afinco para tornar ela viável no Brasil. Então figuras como André Constantino e outras que vão surgindo na própria luta, é uma esperança de consciência de organização. Esse é meu comentário para hoje. A EMA na CPI do genocídio. Enquanto a CPI do genocídio deixa cada vez mais claro que Bolsonaro boicotou as vacinas, os números do Datafolha mostram claramente que o brasileiro já está se vacinando. Está se vacinando contra o fascismo, vacinando contra a milícia do Planalto, vacinando contra o descaso e a falta de respeito com a vida da população. É melhor já ir caindo fora. Eu bico mesmo. Bom, Tiago, muito obrigada pela sua disponibilidade de falar novamente para a TV da EMA Que Bica. Primeiramente, Beth, queria aqui te saudar e agradecer o convite à TV da EMA Que Bica e a todos os seguidores e acompanhantes desse importante instrumento de diálogo para o nosso campo político, para a esquerda e para o Partido dos Trabalhadores também. Tiago, o movimento sindical, o movimento social, o movimento partidário está chamando mobilizações para a semana que vem pelo auxílio emergencial, pela vacina e pelo Fora Bolsonaro. Como que você analisa esse momento do retorno das mobilizações e como que o PT se prepara para elas? A gente precisa estar na luta, mas é claro que a gente tem aí uma pandemia, ela é uma realidade, e nós, como somos antítese do que o Bolsonaro representa e as coisas que ele prega, então nós sim sabemos que a pandemia é muito grave, que a gente precisa tomar todos os cuidados, que a ciência e o SUS podem salvar vidas. Se tivesse um governo sério, se não fosse ele o presidente, certamente teria salvo muito mais vidas. Então a gente não pode perder isso de vista. Só que também o agravamento da conjuntura e o avançar das medidas do Bolsonaro contra o povo, contra os trabalhadores, nos faz refletir sobre as medidas que a gente precisa adotar para fazer esse enfrentamento. As redes são hoje o grande ringue para essa disputa, né? Porque eles têm aí uma horda dos robôs, das fake news. Então, nas redes, a gente precisa estar sempre ali atuante. A pandemia exige que a gente use a rede como a nossa arena principal. Mas a gente tem percebido que tão letal quanto o coronavírus tem sido o governo Bolsonaro e as suas políticas e as suas práticas. Então, a gente está realmente refletindo de forma que a gente possa, respeitando todas as medidas de orientação sanitária para se prevenir e proteger todo mundo durante a pandemia, mas se faz realmente necessário agora a gente poder pensar em ações que chamem mais atenção, que dialoguem mais com o povo. Então, por isso, as manifestações que têm acontecido e estão começando a surgir com mais intensidade, nós do PT, sim, estaremos juntos, cerrando fileiras para estar somando a essa grande ação que é do povo brasileiro, porque não aguenta mais. O coronavírus tem sido letal, mas mais letal e cruel tem sido as medidas do governo Bolsonaro. Os jovens costumam dizer, sobretudo a juventude negra, que se vão mexer com a nossa existência, nós seremos resistência. E a gente está aqui somando todos os esforços. No acontecido da chacina, eu estive lá no dia que teve uma manifestação chamada pela comunidade, pelos movimentos, em que a juventude teve um protagonismo, além dos moradores, e tem dado o tom do que eu acho que a gente precisa
adotar para agora, porque o Bolsonaro se enfraquece, mas ele ainda tem aí uma base consolidada, e o que a gente precisa não é disputar a base consolidada dele, mas pegar aqueles indecisos, pegar aqueles que foram enganados pelas fake news, pegar aqueles que não foram nas eleições, que se colocaram indiferentes, juntar todo mundo para fazer um grande movimento, para tirar ele de lá, seja agora, que seria muito bom, ou seja em 2022, com a candidatura do nosso companheiro Lula. Sarau da EMA. A luta continua! Eu bico mesmo. Não perca a próxima edição da EMA que Bica, com bicadas ainda mais fortes. Até lá!